Olá, senhores. Bora aí com uma questãozinha de elerodinâmica. Essa questão aí do Enem. Olha só que interessante, né? Fala o seguinte: para ligar ou desligar uma mesma lâmpada a partir de dois interruptores, conectam-se os interruptores para que a mudança de posição de um deles faça ligar ou desligar a lâmpada, não importando qual a posição do outro interruptor. Essa ligação é conhecida como interruptores paralelos. Esse interruptor é uma chave de duas posições, constituída por um polo e dois terminais, conforme mostrado na figura de um mesmo interruptor. Na posição 1, a chave conecta o polo ao terminal superior, e na posição 2, a chave conecta o terminal inferior. O circuito que cumpre a finalidade de funcionamento descrita no texto é... Meninos, essa ideia, esse circuito existe nas nossas residências, né? Na maioria das casas e apartamentos, né? Que é quando você entra no teu quarto, por exemplo. Aí você vai lá e aperta o interruptor logo na porta do teu quarto e acende a luz. Aí você vai, arruma teu quarto e tal, e a hora que você deita, tem lá na sua cama um outro interruptor que você pode bater o dedo nesse interruptor e você vai apagar a luz. Se alguém entrar no teu quarto e apertar o interruptor da porta, a luz acende. E ele quer saber qual é a forma correta de se ligar esse tipo de circuito, tá? Então a ideia é o seguinte: vocês vão ter que ficar alternando esses interruptores de forma que, ao acionar um interruptor, você vai mudar a situação da lâmpada. Se ela está acesa, ela vai apagar. Se ela está apagada, ela vai acender. Se um deles falhar, é porque aquela situação, aquele circuito montado não está correto. Um exemplo, o item A. No item A para nós aqui, ele colocou esse circuito aí, aparentemente, né? E eu estou colocando aqui no FET para a gente poder ver se a lâmpada acende ou não. O interruptor que ele fala aqui, ó, é esse, ó. Eu posso ligar em cima ou embaixo, né? Posso ligar em cima ou embaixo. Esse primeiro interruptor e o segundo também, ó. Eu ligo em cima na parte superior ou embaixo na parte inferior. Bom, a priori, o item A tá ligado assim, ó. Esse segundo interruptor tá ligado em cima e esse primeiro interruptor também está ligado em cima, certo ou não? Percebam que dessa maneira, senhores, a lâmpada ainda está apagada, não é verdade? Aí eu venho e mexo no primeiro interruptor, ó. Então eu vou desconectar do primeiro interruptor e vou conectar aqui embaixo. Percebam que a lâmpada continua não acendendo e ainda eu fechei um circuito aqui embaixo aonde não tem nenhuma resistência, né? Então, como a resistência é muito baixa, a corrente fica muito alta, pode acontecer um incêndio no nosso circuito aí, que nem está sendo representado pelas pilhas. Nossa, peão, vamos mexer no outro interruptor para ver se melhora isso. Olha lá, se você mexer no outro interruptor, não muda nada. A lâmpada não acende e você continua com incêndio nas pilhas ou na tua fonte de tensão, na tomada da tua casa. Então, senhores, perceba que o item A está totalmente errado, né? Em nenhuma posição que eu conseguisse colocar esses interruptores, a lâmpada nem acende. Muito menos eu poder controlar se eu quero ela acesa ou ela apagada. Tranquilo, item A? Então, para nós, o item A é falso. Vamos, portanto, para o nosso item B. Bora agora para o item B, senhores. Olha só. O item B, se a gente olhar aqui no primeiro interruptor aqui da esquerda, ela está ligada em cima. E no segundo interruptor, ele está ligado também na parte superior. Bom, da maneira que está aí, a gente percebe que a lâmpada não está acesa. Teoricamente, se essa ligação for correta, qualquer interruptor que eu mexer aí, ela tem que acender. Então, eu vou mexer no primeiro. Olha que interessante. Estou desconectando de cima e vou conectar meu interruptor embaixo. Percebo que a lâmpada ainda não acende, né? Vocês percebem que o nosso circuito está aberto aqui, ó. Olha que interessante, ó. O circuito está aberto, né? O circuito está aberto aqui embaixo, não tem como a corrente circular por ele. Portanto, é dessa forma que a gente vai estar analisando, né? Na prova, vocês não tem como estar utilizando esse programinha, né? Então, vocês não vão enxergar. A hora que você mexe no interruptor, para a lâmpada acender, o circuito tem que se fechar, ficar um circuito realmente, né? Agora, se você mexe no interruptor e o circuito continua aberto, a lâmpada que estava apagada continua apagada. Meninos, primeiro erro encontrado, você já pode excluir, tá? Você já pode colocar como falsa aquela alternativa. Então, o item B está falso para nós. Mas vamos fazer um teste? E se eu mexer no segundo interruptor, será que não tem como mesmo acender essa lâmpada? Vamos ver. Se eu mexer no segundo interruptor, ó, eu fecho um circuito, passa a corrente, mas justamente esse circuito fechado é o circuito ao qual não se encontra a lâmpada, né?
Então perceba que a gente não consegue fechar um circuito com a lâmpada. E aí eu coloco o meu circuito aí em incêndio, né? Pior, mas se você jogasse tudo para cima, será que não dá certo? Vamos ver, ó. Se eu jogar esse daqui para cima agora, esse interruptor para cima, e esse daqui também para cima, vocês vão perceber que o circuito ele continua um circuito aberto. Olha lá, o circuito não se fecha, né? Então percebo que é uma ligação com falhas, o que não permite que a lâmpada acenda de maneira alguma. Belezinha nesse item B? B também está falso. Bora então, meninos, vamos para o item C agora. No item C, vocês vão perceber que ele já começa a ter um formato um pouquinho melhor, né? Você já começa a ver uma possibilidade dele estar certo, da lâmpada acender, talvez. Olha só, ele acendeu o primeiro circuito, o primeiro interruptor na parte de cima, logo no começo, e o segundo também na parte de cima. E olha que bacana, fechou um circuito para nós, certo ou não? Dessa forma, a nossa lâmpada acende. Então, aí nós temos os movimentos dos elétrons para nós, né? Essas bolinhas são os elétrons se movimentando. E lembra que, por convenção, os elétrons têm um movimento contrário ao movimento da corrente elétrica. No caso, a corrente elétrica, um movimento contrário ao movimento dos elétrons, né? Mas, não vem ao caso, movimento de cargas elétricas, a lâmpada está acesa. Isso que é bacana. A ideia agora é, qualquer interruptor que você mexer, tem que apagar. Então, vamos mexer no primeiro? Se eu mexer no primeiro, ó, pumba! Eu bati o interruptor lá para baixo, o circuito ficou aberto. Dessa maneira, o meu sistema está funcionando, não é verdade? Eu bato no interruptor, a lâmpada apaga. Se eu bater no outro interruptor agora, o que tem que acontecer? A lâmpada teria que acender. Então agora, ó, se eu for no segundo interruptor, que é como se fosse lá da tua cama, tá? E colocasse o interruptor para baixo, teoricamente a lâmpada deveria acender. Mas nesse caso, ela não acende. Percebo que o nosso circuito da lâmpada aqui, ó, continua aberto, né? E agora, olha que interessante. Mesmo que eu mexa lá no primeiro interruptor novamente, ó, mesmo que eu mude ele para a parte superior, né? Ligou. Percebo que ainda o circuito continua aberto. A lâmpada ainda não acendeu, né? Então, percebo que esse circuito fez a lâmpada funcionar, mas ela só funciona numa única situação, que é quando esses dois interruptores estão ligados na parte superior. Porém, se eu quero desligar e depois ligar novamente com outras combinações, não é possível. E, portanto, eu falei para vocês, deu um erro, você já pode ter certeza que está tudo falso aí. Então, o item C, ele está falso para nós. Fechou? Um grande abraço. Ah, não, grande abraço não. Vamos para o item D. Bom, senhores, vamos aí então para o item D. Olha lá, o item D também é um circuitinho bem até melhorado em relação ao item C, em relação ao item A e B, tá muito melhor, né? Mas ele tá ligado em cima no primeiro interruptor, né? Ele apresenta para nós na alternativa D o primeiro interruptor ligado em cima e o segundo interruptor ligado na parte de baixo. E da maneira que nós estamos vendo aí, ó, o nosso circuito da lâmpada aqui está aberto. Ela não fica um circuito fechado, certo? Bom, eu acho que você já consegue enxergar que, se você mexer no primeiro interruptor, ó, você vai mudar para baixo. E aí, você vai fechar o circuito de baixo ao qual não está a lâmpada. Novamente, nós vamos incendiar essa pilha, né? Esse sistema, e a lâmpada não vai acender. Ela está apagada, e a hora que você mexe no primeiro interruptor, ela continua apagada. Portanto, ó, visualizando isso, viu que tem uma falha já garante para nós, ó, esse sistema está errado, ele está falso, alternativa D, e dessa forma a gente já deduz que a alternativa E é a alternativa correta, tá? Porém, dependendo do interruptor que você mexe, olha que bacana, você pode ter uma leve impressão, opa, esse daqui pode estar certo, né? Mas depois você consegue ver que ele realmente está errado. Por exemplo, se ao invés de você mexer no primeiro interruptor, você mexesse lá no segundo, olha que interessante, a lâmpada acende. Você tá vendo? Aí agora você muda, você fala, pior, olha lá, mexi no 2, a lâmpada acendeu, então até agora tá certo, ela estava apagada, acendeu, perfeito. Se eu mexer no 1, olha lá, desliguei ele agora, levei para baixo, a lâmpada apagou, certo ou não? Então estava apagada, mexi no 2, ela acendeu. Aí acesa, mexi no 1, ela apagou. Até aí tá tudo certinho. Só que agora ela tá apagada, se eu mexer no 2, obviamente que ela tem que acender. E a hora que eu aperto ali, ó, ela não acende a lâmpada, ela acende as pilhas, né?
coloque em incêndio aí. O fato de não ter nenhuma resistência no meu circuito faz com que a corrente fique muito alta e aí esse circuito não suporta, podendo correr até um incêndio aí. Por isso que o item D está falso, certo? Perceba que agora ela está apagada, ó. Qualquer interruptor que você mexa de novo, ela deveria acender, né? Se eu mexer no 1, ela não acende ainda, né? Então perceba que esse circuito está muito próximo do que é o correto, mas ainda assim possui falhas nele e, portanto, o item D também está falso. Belezinha? Vamos para o último item, que é o correto para nós. E, senhores, bora lá para o último item. Esse já vamos colocar ali. Nós já sabemos que esse item é o verdadeiro. Pião, como é que a gente sabe? Porque é o último que sobrou, né? Então, esse item é o verdadeiro para nós. Vamos analisar? O exercício forneceu no item E, o primeiro interruptor está ligado em cima e o segundo interruptor está ligado embaixo, certo? Percebam que o circuito está aberto, né? Esse circuito aqui para a lâmpada, ó, ele chega nessa extremidade aqui, o circuito está aberto e não tem como passar corrente. Porém, como a lâmpada está apagada, qualquer interruptor que você mexer aí, a lâmpada tem que acender. Vamos dar uma olhada? Vou mexer no primeiro. Olha lá. Então, eu vou desconectar de cima e conectar embaixo. Perceba que a nossa lâmpada acende. Olha que maravilha, né? Agora eu vou lá no segundo, como a lâmpada está acesa, se eu mexer no segundo, a lâmpada tem que apagar. Então agora eu vou desconectar embaixo e conectar em cima. O circuito volta a ficar aberto, a lâmpada volta a apagar. Se eu for no primeiro agora e desconectar, eu percebo que a lâmpada, e conectar em cima, né? A lâmpada tem que acender novamente. Olha que maravilha. A lâmpada acende. E se eu for no segundo e colocar de cima para baixo, conectar na parte de baixo, a lâmpada fica apagada, porque o circuito novamente volta a ficar aberto. Então percebo que aqui você pode repetir o processo quantas vezes você quiser. Alternado com os interruptores, mexer no mesmo, a lâmpada acende e apaga alternadamente cada vez que você mexe em um dos interruptores. Então percebam que a diferença, né, entre a alternativa E e a alternativa D, que nós temos aí, deixa eu só apagar o que eu tenho aqui agora, ó, que eu fiz os interruptores para nós aqui, né? A diferença entre a alternativa D e a alternativa E, meninos, olha só a diferença aqui. As duas, elas estão com fios em paralelos, né? Percebam que aqui, ó, esse daqui tem um fio em paralelo com ele, por isso que é chamada ligação paralelo, né? Mas, se você olhar lá na alternativa D, olha só, o fio em paralelo, ele tá aqui e aqui. E a lâmpada foi colocada em um desses fios em paralelo. Tá errado. A correção, então, se cai agora, eu acho que o Enem poderia colocar uma questão dessa, mas pedindo para você corrigir esse circuito, né? A ideia seria tirar a lâmpada desse ponto aqui, ó, e instalar ela nessa posição aqui. Ela tem que estar fora dessa ligação em paralelo, que é o que permite a gente poder acender num interruptor e depois apagar no outra lâmpada alternadamente. Vamos voltar lá no item E? Olha o item E que bacaninha. Percebam que a lâmpada, ó, ela não está aqui, porque aqui é a nossa ligação em paralelo agora, né? Ó, deixa eu apagar isso daqui agora. Percebo que a nossa ligação paralela está aqui, ó, e a lâmpada está fora dessa ligação. Fechou? Um grande abraço a todos e até mais.